Vou começar. Hoje é 13 de julho de 2015, não é isso? Isso. Como é o nome do senhor, mestre? Albertino Guedes. Albertino Guedes só? Isso. Por que só Albertino Guedes? Geralmente o nome é comprido. Albertino, não sei de que vai chegar. Era mais por causa de erro da época, Do cartório? dos cartórios, eu tinha 2 nomes. Aí quando eu fui tirar o título de eleitor, aí o juiz fez meu nome assim, Albertino Guedes. E por isso ficou do título de eleitor para cá. Mas não tinha um registro antes, não? O registro de nascimento? Aí era uma das Teixeiras na época, disse que ela é quem trabalhava na época, não sei se... Quando fizeram seu título... que eu recebi essa aí depois, naquele tempo, até 18 anos o cara não tinha voz para nada. É verdade. Não era? É verdade. Meu pai era que resolvia tudo. Resolvia tudo, né? O senhor nasceu aonde exatamente? Nasci em Fechado. Fechado é o quê? Fechado é divisa de serraria com Pilões e para Areias. Eu nasci lá no meio lá. É pro lado ali do Lagoa do Mato, não? É como quem vai aqui, é pintura. Pintura, né? Pintura, como quem vai lá para Mané Vovô. Certo. Que data o senhor nasceu? Que ano e a data? Eu nasci no dia 5 de maio de 1943. 1943. O nome do seu pai é? José Guedes Barbosa. E o nome de sua mãe? Cecília Barbosa de Almeida. O nome do seu avô por parte de pai? Josué Guedes Barbosa. E o nome de sua avó por parte de pai? Emília Guedes. O nome do seu avô por parte de mãe? Valdivino Barbosa. E o nome da avó por parte de mãe? Maria da Conceição. Maria da Conceição, né? É. E a senhora, comadre, como é que a senhora se chama? Maria do Socorro Santos Guedes. Maria do Socorro Santos Guedes. Se eu lhe prometer que eu não vou mostrar isso aqui a ninguém, a senhora diz a data em que a senhora nasceu, diga aí pra gente ver. Eu não tenho problema disso. Tem não, né? Tem não. A senhora nasceu em que dia, em que ano? Dia 15 de abril de 43. Tem a mesma idade os dois, né? É a diferença. aniversário dá para fazer o bolo. Guarda um pedaço da geladeira, no outro dia faz. A senhora, uma data aí bem próxima da dele, né? Próximo, é. O nome do seu pai e o nome da sua mãe, por favor. Severino Joaquim de França. Severino Joaquim de França. E o nome da mãe? Maria Feliz dos Santos. O nome do seu avô por parte de pai? Antônio Joaquim de França. E o nome de sua avó por parte de pai? Maria Raquel. O nome do seu avô por parte de mãe? Manuel Feliz dos Santos. E da avó por parte de mãe? Rosa Maria, não sei de que lá. É, né? Era tudo. A senhora é da família França e o seu marido da família Guedes. A senhora sabe de onde vem essa família França? Como é que os Franças chegaram aqui? Eu sei, é uma enrolada tão feia. Agora o senhor, mestre, eu queria que o senhor falasse, o senhor estava falando sobre a sua infância, eu queria que o senhor me falasse a sua infância, como foi? Trabalhada. Trabalhada, sofrida, né? Sofrida. O que é que o senhor fazia? Meu pai que morava na roça, né, que a gente trabalhava na roça, amanheceu o dia, botar a gente para amarrar aqueles bichos, vaca, cavalo, que tivesse nas capoeiras, quando voltar a tomar café e dar uma trabalhada. Aqui naquele tempo a escola era à tarde. À tarde, né? A gente saía lá embaixo de 11 horas, almoçava de 11 horas, aqui por dentro, chegar aqui no grupo, 12h30, 1h, o cabelo arrepiado, sarará. Tudo sarará, né? Era sarará, o cabelo arrepiado. Aqui lá, meu pai botava para trazer uma cesta de manga com uma pessoa que ele gostava. E E era assim. Aí pesava mais ainda. Pesava mais ainda. O senhor começou a trabalhar com que idade? Naquele tempo era quando sabia cortar com a faca. Aprendeu a cortar com a faca? Aprendeu a cortar 6, 7 anos e já estava trabalhando. O senhor trabalhou de enxada? Da vida inteira. Mas o seu pai era proprietário rural, né? Proprietário rural. Mas os filhos trabalhavam? Tudo trabalhava. Lá em casa, ninguém tinha voz ativa. Eu, 17, 18 anos... Não apitava nada? Nada. Quem... Não, eu fazia assim, na época, quando eu já estava nessa minha idade, nesse tempo assim que os fumos estavam com a primeira limpa, as rocinhas, feijão, aí ele dizia assim,
Beto, chama-se Beto, a minha conta lá de Cambará está muito grande. Seu Cambará, me lembro do seu Cambará. Pronto, ele comprava lá. Minha conta lá em Cambará está muito grande. Tu vai puxar a gávea. Tu vai puxar a gávea para ajudar na feira, que a coisa está ruim. Aí eu amarro a máquina, aí eu puxava a gávea, quando era no fim da semana, arrumava 50, 60 quilos de fibra, ou até mais ou até menos. O senhor sozinho Ele me ajudava. ajudava, né? Tinha um ajutório, mas eu para puxar era só. Era no motor, Na mão, na mão. botando a fibra. O agave? Puxando a folha daqui, botando na máquina. Era daquele que tinha um peso no pé. Eu tenho um guardado Eu ali. fiz lá embaixo a máquina, eu tenho um lá embaixo. E ainda usa aquilo? Eu fiz para meus netos olhar como era. Aquilo é difícil. Ora, o motor já é difícil, imagina aquilo. Mas eu puxei muito. Aí quando era o fim da semana, tinha um tal final Severino Bento, que era o comprador de agave. Se o agave não secasse, ele já ia pegar o dinheiro. Severino, me dá dinheiro, 50 quilos de agave. E Aí ele pegava aquele dinheiro, vinha para Cambará e fazia feira. Quando o agave secava, ele entregava o agave. Aí eu ficava assim olhando, ele me dava a nota de 10 tonhas, era vermelhinha. Sei. Aí ele me dava uma, dava 1.500. O cara botar no bolso dela, dava R$2.000, era uma notinha bem bonitinha. Fui quedando assim, ajudando, trabalhando. Agora, o seu pai era um homem de visão. Naquela época já botou o senhor para estudar, né? Já, mas sabe que a gente não tinha interesse, o incentivo era muito pouco. Muito pouco, né? Faltava muito, aqueles temporalzão de inverno, aquelas coisas. E é, né? Minha mãe era professora da prefeitura E era. e costureira. A minha mãe era da mesa, vivia assim, da mesa de aula Para costura. para máquina A da máquina de costura. costurar. Era. Minha mãe era desse jeito. Era a pra lá, máquina pra cá. na mão ou já era no pé? Já no pé, Já era no pé, né? já no pé. Era a máquina Singer, Singer. daquelas primeiras. Não lembro. Máquina pesada que era 2 homens para tirar de um canto para outro. E era, né? Era. E Era assim. o senhor se lembra quem era o diretor do grupo? É o Grupo Escolar Francisco Duarte, onde o senhor estudou. Eu estudei lá também. Na Na minha sua época- época, quem era o diretor? A diretora que eu conheci era a diretora. Diretora, sempre foi diretora. Dona ali. Zezita, Dona Zezita, filha do seu Nelo. seu Nelo. Era, né? Era na linha dura ali. E ela ali tem uma coisa, não ri e nem baixava a vista, e nem era sério E era, para né? fazer. E minha professora sempre foi Dona Nezinha, Nezinha Duarte. Nezinha terror. Duarte, Dona E era, Dulce. né? Dona Dulce também, né? A professora boa era para nós, era Dona Neves, Dona Neves de Vanderlei, filha do seu Dona Neves Terence. Vanderlei, Era, né? tinha, agora dona Nenzinha, ai, era raiz demais. Nezinha Duarte. Ela tinha uma régua meio grande assim, larguinha, não era 3 dedos, não era? E era. Quando ela chegava, pegava o casaco, dava 2 cipuadas ali, No aluno? na mesa ali, Na era para mesa. todo mundo tá Dava direitinho. cada reguada nos pinhaços de negro, que o negro ficava se E torcendo. dava no aluno? Naquele Dava. tempo E as coisas- podia? Não, Na naquele época tempo podia, tudo. podia. Podia tudo, né? Era. Vixe, a senhora estudou também no Grupo Escolar Francisco Duarte aqui? Foi. Na mesma época dele? Era, mas a gente mas- se conhecia. Não, mas eu estudei ali primeiro do que ele. Ele, quando veio, Foi, Eu né? estudei mais, depois eu passei. Aí quando eu fiquei meio envergonhado, porque não passava de ano, não estudava, né? aí fiquei embolando, fui para a noite. Foi pra Aí trabalhava o dia todo, meu pai dizia assim, não, ele dizia assim, aprendendo a fazer uma carta e ler outra e sabendo votar, já tá bom demais. É, né? Era 10 irmãos. Porque eu São morri- 10 filhos, Eram, o senhor é mais morreu 9. Morreu um com 15 anos. Foi, né? O senhor sabe o nome dos seus irmãos, tudinho. Rapaz, Dá trabalho para se lembrar, né? dá trabalho. Aqui em Serraria deles, quem tá? Tem quem? Frank Naldo. Frank lá, que Lá tem um embaixo, mercadinho, né? Mais pra cá tem Vera, aquela Vera da confecção. Ah, Vera Confecção Tem é irmã. Benedito do mercadinho lá na Rua do Rua Cemitério. do cemitério, é. Tem Ramo, que tem um Fusca branco que mora lá no campo. Ah, irmão também, né? A irmã também. Tem Ana, que é ali sua vizinha, né? É sua irmã? É, E
é, né? É. E Beja? E Beja. Beja tem uma padaria, eu não sei se é em Campo de Santana ou é aqui na divisão do Rio Grande do Norte. E é, né? É, tá pra lá. E as... Diga, pois não. E tem uma chama Rosa, em Campina Grande, e Risolene, em São Paulo e Vitória. E é, né? Certo. E a senhora, sua infância, como foi? Sofrido demais. Sofreu fazendo o quê? Trabalhando. Aonde? Fui trabalhando em fumo. A senhora trabalhava em fumo. Com que idade começou a trabalhar? 11 anos. 11 anos de idade já Dia está. todo dia trabalhando. Pegava no serviço que hora e largava que horas? 6h30 da manhã, às 5h30 da tarde. Estava no serviço. E de noite está lá E fumo. de noite, quando era o tempo da colheita do fumo, Ainda trabalhava de noite? de noite, levantava 4 horas da manhã para tirar fumo e só ia dormir 10 horas da noite instalando fumo. Minha nossa, era pesado, né? Era pesado. A senhora tem quantos irmãos? Quantos irmãos? Olha, da parte de mãe são 10, 9, 10 comigo. 10 com a senhora. Da É. parte de sua mãe. É. Seu pai casou de novo, é assim? Pai tinha, da outra primeira família tinha 3. Da Sei. segunda tinha 5. Ah, tá. Da São terceira- todos vivos, não? Não, já morreu quase tudo. Morreu. Os seus pais morreram já? Já. Já, né? Sim, aí a senhora começou a trabalhar com 11 anos 11 anos. e estudar. Veio estudar aqui no grupo. Aí estudava, mas só fui até... Não estudei não. Só fui uma guaribagem até o 3º ano, quando nem terminei o 3º ano. Mas eu percebi que a senhora era estudiosa, porque seu marido, quando disse, eu fiquei envergonhado, fui reprovada, a senhora disse, não estuda. Não, mas A senhora Não devia ser. estudava. Não, mas eu não era... Era muito aperreio. Eu não era muito Era muito- burra, não. Mas é porque não tinha condições. Não tinha condições, Quando é. chegava o tempo do fumo, o pai não deixava mais vir para aula. E é, né? É, Aí- porque tinha que trabalhar. Quem eram suas professoras, a senhora se lembra? Olha, eu comecei a estudar com Dona Nezinha. Nezinha Duarte? Quando seu marido falou Dona Nezinha Duarte, a Liélia. senhora chega e se assustou. Assim. Sim, Dona Liélia Dona também. Liélia, agora. Dona Liélia, né? Dona Liélia Era uma pessoa de Deus. Aí não Ali é podia, a santa, viu? aí, Ali é uma aí eu não santa. podia mais estudar de dia e voltei para a noite. Aí comecei a estudar com Dona Nita Raimundo. Nita Raimundo. Aí- Morreu recentemente. Morreu Foi faz um mesmo. mês e pouco. Foi. Talvez não faz um mês ainda, eu acho. Foi. Aí eu estudava de professora. noite, comecei a estudar de noite, aí estudava com Dona Nita. Aí pronto, aí depois não vim mais. Foi, não tinha né? mais tempo. Quando chegava tempo de fumo, ninguém vinha mais fazer prova, não vinha mais nada. E era, né? É, aí trabalhava até em dezembro. Quando terminava a safra do fumo, começava a farinhada até pegar o inverno de novo. Quando pegava o inverno de novo, aí ia planta a planta. Aí pronto, enrolava o mundo todinho, a vida todinha, só É trabalhava. sofrido, né? Naquele tempo. É sofrido. Era sofrido. Hoje não No existe tempo da mais isso. farinhada a gente É, levantava. agora me diga uma coisa, a senhora nasceu no Tapuio. Quando a senhora nasceu, quem era o dono do Tapuio? Antônio Carvalho. Já era Antônio Carvalho? Já, ele comprou em 40. Ele comprou o E tapu em foi. 40. 1940. É, mãe casou em 41, aí vieram morar no tapu. Sua mãe casou em 41. Ela veio de onde? Ela morava lá no Jacaré. né? No Jacaré, ali, onde foi do seu Baixo Carvalho. Não, ali na beira do rio, ali, mais Sim. pra Tá. baixo. Tá. Aí quer dizer que foram Bem, trabalhar para São Antônio Carvalho. Trabalhava de meia. Era de meia? É, Era um bom meia. patrão? Ave Maria. Era Era um pai. Nem todo pai. Seu Antônio, né? Nem todo pai. E era. Nem todo pai. Lá, Engraçado. Por que Lá Serraria todo- cresceu naquele tempo? todo morador era meieiro, todo mundo criava gado, 4, 5 vacas, ele não ligava, Fazia criava. tudo, né? Criava 4, 5 vacas, todo mundo tinha um cercado com seus gados. Nunca criou problema com ninguém. Não. Não, ele não. E eu vou lhe dizer, viu? Serraria foi serraria até Antônio Carvalho. Foi. Pois é. O senhor quer ver ele ficar triste quando ele só ia na casa do povo, quando ele partia a roça e os fumos. Ele chegasse lá de casa, não lhe visse com um animal, com uma vaca no pé do pau, amarrado na sombra, ele não ficava satisfeito não. E era. Ele só ficava satisfeito quando visse o senhor com uma vaca de leite boa, um bom animal, roçado. Aí ele saía alegre. Tem aqueles trabalhadores alugados que trabalhavam no engenho com seu paizinho, eles tinham gado. Tinha gado, né? Tinha gado. Então ele era aquele patrão que dizia, eu quero os meus todos bem, O né? seu Antônio era. Porque quem tinha não ia estar aborrecendo ele atrás de nada. Agora, curioso era o seguinte, seu Antônio não dava um sorriso para ninguém, mas um Não, coração mas o enorme, né? coração era de dele- Deus. O coração era bom. E era, né?
Coração de Deus. Era meu padrinho. Era seu padrinho, era? Coração de Dona Deus. Noêmia é sua madrinha também. Sim, era alma boa. Mas a senhora ouviu falar, antes de Antônio Carvalho, de quem era Tapuio? Mané Rocha. Mané Rocha, Do irmão pai, de... do pai de Dona Leile, do pai de seu Geraldo Rocha. Ah, o pai de Geraldo. É isso mesmo, eu me lembro que eu entrevistei Geraldo Rocha e ele disse, olha, eu tenho uma frustração na vida. Meu sonho era comprar tapuio e não pude comprar, que foi do meu pai. Era do pai dele. Disse que o pai dele acabou o tapuio só farrando. Ele gostava das farras, né? Mãe disse, mãe falava, né? O pai dela foi trabalhar lá, aí o pai dela disse, eu vou trabalhar lá, Mané Rocha, mas você respeita minhas filhas, porque ele era... Era da meio banda doidão, boa. eu tenho um Aí recorte dele aí. aí ele disse que também ele entrava lá, a moça só estava em casa, também ele entrava, saía, não falava nada. E era, né? Mãe disse que quando ele vinha de longe, todo mundo já conhecia, porque o cavalo dele, ele estava um vidro de perfume no cavalo. E era, né? Fala. Ele perfumava o cavalo? Perfumava o cavalo. E era. Quando ele vinha dentro do mato, pô, a mulher já abria nas carreiras. Com medo, né? Com medo de Mané Rocha, porque eu já conhecia de longe. Só pelo Ixi, cheiro. Maria. Agora me diga uma coisa, a senhora, só pra gente ter uma ideia do seu sacrifício, a senhora fazia o que no fumo, no fumo? Qual era o serviço? Destalar tudo. Destalar? Da Quantos planta, quilos? Sim, diga. Da planta a tudo. Aí quando ele estava seco, a gente tirava, eu só fazia capa, porque destalava, os outros destalavam e eu fazia as capas, que era para fazer o rolo de fumo. Ah, ótimo. Era um rolo de fumo. Os homens torcendo, aí tinha que fazer capa. A gente fazia aquele montão de capa, abria, todo dia foi fazer aquele monte. Era? Pois é, um dia desse eu ia passando aqui, agora no mês de junho, o senhor estava ali acendendo a fogueira. É uma tradição que hoje praticamente não tem mais. Como eram as festas de São João no seu tempo, mestre? No meu tempo, meu pai a gente tirava as lenhas de véspera. Meu pai vinha para a rua